Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Boris, 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 Morte, 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 filme dirigido por Alina Rein, holandesa que tem uma grande carreira como atriz no cinema e na TV, e também tem grande experiência no teatro. Esse é o seu segundo longa-metragem, tem produção da A24 e também distribuição nos Estados Unidos. No resto do mundo, é um filme distribuído pela Sony. A A24 é uma empresa que ela é conhecida por dar amplo apoio para o realizador, para a equipe de produção, o que eu admiro bastante, porque no contexto atual do mercado, a coisa mais comum é a distribuidora querer adivinhar o que o público vai gostar de ver no cinema. Então, muitas vezes, mudanças drásticas ocorrem porque a produção não teve um feedback positivo numa sessão de teste. Nesse caso, a ideia de Boris, 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 por si só, ela é controversa. É o tipo de filme que vai gerar uma divisão e uma reação entre extremos. E tá tudo bem, é um risco que a A24 aceita correr e faz isso muito bem. O longa envolve especialmente um grande comentário sobre a insegurança da geração Z a partir de diferentes personalidades, cada uma delas com percepções de mundo também completamente diferentes. No meio de tudo isso, a busca pela solução de um mistério. Como a diretora tem uma grande carreira no teatro, eu acredito que foi fundamental para ela estabelecer conexões humanas relevantes até para conseguir lidar com o mistério e também com sátira. E aqui eu tenho que falar para vocês que em diferentes momentos da introdução eu acabei fazendo um alinhamento mental do tipo de desenvolvimento de Boris, Boris, Boris como sátira, com um comentário que é feito em Pânico, na década de 90, aí voltado especificamente para o terror como um todo e para a forma de como o público consome filmes de terror. No entanto, posteriormente, Boris, Boris, Boris se desvincula completamente do mesmo tipo de desenvolvimento de Pânico e busca também por uma outra consideração. Eu gostei muito das escolhas do elenco, o elenco realmente tem um casting excelente, com 2 destaques que eu já vou mencionar, mas eu não consegui me envolver nesse grande filme de mistério que tem também uma sátira muito forte. Em alguns momentos o filme tem uma alta dose de tensão, com o medo do que pode acontecer, das consequências de uma determinada ação, e segundos depois você acaba recebendo um punhado de diálogos que parecem consolidados de uma thread do Twitter que quer problematizar absolutamente tudo. E o elemento chave, pessoal, é o seguinte, que como filme de mistério, existem algumas decisões em Boris, Boris, Boris tão tacanhas e tão estúpidas que você acaba deixando de lado o suspense e acaba dando muito mais valor para essa sátira e para essa grande comédia. Então acho difícil fazer essa articulação de 2 gêneros. Existem alguns termos que são atirados basicamente na trama. E isso está justificado a partir do tipo e da abordagem dos personagens. Muitas vezes um termo bem complexo que ele acaba sendo utilizado em uma expressão porque a pessoa não tem conhecimento daquilo, mas ela ouviu alguém falar sobre aquilo. Uma outra coisa que eu achei bem curiosa também é de como a imprensa, a partir do material base promocional lançado para divulgação pela A24, acabou classificando Boris, Boris, Boris de todos os estilos possíveis. Então ouvi falar que é um filme de terror, que é um grande mistério, que é um suspense estilo Agatha Christie, que é um slasher. Então eu imagino uma pessoa que não tem conhecimento do trailer, não pegou a sinopse, mas ficou com essa impressão, Boris, Boris, Boris é um slasher. Cria uma certa expectativa e aí depois acaba muitas vezes ficando frustrada. No meu caso, eu gosto mais de pensar no potencial que esse filme tem para a discussão posterior, depois da rolagem dos créditos, do que pensar em uma história com muito potencial, muito ambiciosa também pelos temas tratados, mas que não consegue lidar com isso entre mistério e sátira envolvendo a geração Z. Um grupo de ricos na casa dos 20 e poucos anos planeja uma grande festa em uma mansão. Eles decidem jogar Boris, 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 mas a brincadeira termina com discussões e morte. Pessoal, o elenco do filme é muito bom e eu faço 2 destaques. Rachel Sennott, que participou recentemente de Shiva Baby, conseguiu grande visibilidade, e também a Maria Bakalova, que esteve em Borat 2. Pelo fato do filme trazer muita comédia para consideração, essas 2 atrizes elas acabam lidando melhor com isso, com esse envolvimento da comédia, com esse grande mistério que envolve Boris, Boris, Boris. E eu digo isso porque não existe nenhum personagem carismático nesse filme, o que é proposital. Nós temos diferentes personalidades e características, como aquela pessoa séria, a outra pensativa e aquela outra que reclama de tudo. O que eu gostei é que quando nós fechamos a análise para a relação desses personagens, a gente acaba descobrindo também muita falsidade, traições, de como muitas vezes as pessoas criam aquela imagem de vida perfeita nas redes sociais,
mas na vida real tudo é absolutamente diferente. É um filme que escancara a preocupação de viralizar no TikTok, de trazer uma frase bonita do Twitter para aplicação para a vida real, sem lidar muito bem com as consequências do que está sendo dito, na maneira como está sendo dito e num momento mais apropriado. Só que quando toda essa discussão sobre a geração Z se volta para um outro gênero, as coisas aí, na minha opinião, acabam não fluindo tão bem assim. Os profissionais envolvidos na produção desse filme são muito competentes para lidar com relações humanas e para lidar também com essas várias conexões, de modo que aos poucos nós descobrimos mais sobre o passado de cada um e sobre a percepção dos personagens quanto ao que estava acontecendo naquela mansão. O problema da sátira são as saídas fajutas de roteiro. E eu entendo que nesses casos, assim como em Pânico muitas vezes, o próprio longa ele acaba armando durante a exibição um argumento defensivo do tipo: você tá levando isso tudo muito a sério, não leva tão a sério assim porque na verdade é tudo uma grande brincadeira. Mas eu não compro essa ideia pro whodunit do tipo que é desenvolvido aqui nesse filme. É um longa que quando acaba a sessão no cinema, quando os créditos começam a rolar, fica aquele silêncio na sala por uns 5 segundos, seguido de muitas gargalhadas também. Eu não sei se era isso que a diretora tinha em mente, porque é um filme extremamente ambicioso que praticamente tem muito a falar sobre muita coisa. Sexo, traição, relacionamento, dicas de relacionamento também, privilégio, ódio, redes sociais. Às vezes eu penso que os diálogos desse filme são resumidos para tornar um argumento de Twitter cinematográfico. E aí futuramente, depois com o lançamento desse filme no meio digital, Blu-ray, etc., recortes desse filme serão utilizados para responder tópicos no próprio Twitter. O que eu quero falar para vocês nesse vídeo, sem avançar com mais spoilers, é que eu gostei da interação entre personagens, apesar de que eles são anticarismáticos e que isso também acaba gerando um anticlímax. Mas eu não gostei da vinculação disso tudo com a base de mistério que é proposta. Nessa ideia de, quem sabe, uma Agatha Christie para a geração Z. Para Boris, nota 6. Acredito, no entanto, que o filme rende ótimos debates e é muito bacana acompanhar isso. Particularmente, eu gosto bastante. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!